Em junho, enterrando essas histórias do Brasil profundo que as autoridades preferem arquivar e esquecer. Cada inscrição é um voto para que a verdade não morra no silêncio do cerrado, para que relatos como o de Osvaldo não desapareçam junto com os corpos que ninguém quis investigar. Se você acredita que essas histórias merecem ser contadas, inscreva-se agora. Estamos quase lá. A rotina de Osvaldo Ferraz começava sempre da mesma forma: acordar às 5 da manhã com o som dos galos, acender o fogão a lenha, preparar o café preto forte que bebia sem açúcar enquanto observava o amanhecer pela janela da cozinha. Aos 62 anos, ele carregava no corpo as marcas de quem passou 50 anos trabalhando sob o sol inclemente do sertão mineiro. Mãos calejadas, pele curtida pelo tempo, braços que ainda mantinham a força de décadas lidando com gado e terra bruta. Osvaldo morava sozinho no sítio desde que Dalva morreu, há 8 anos, levada por um câncer silencioso que a consumiu em 6 meses. Os 3 filhos tinham ido para Belo Horizonte e raramente voltavam. Talvez no Natal, talvez no aniversário dele, sempre visitas rápidas, cheias de pressa e desculpas sobre trânsito e trabalho. Osvaldo não se importava. Tinha os cães, tinha a terra, tinha o silêncio espesso do cerrado que era mais companhia do que qualquer conversa vazia. O que diferenciava Osvaldo de qualquer outro criador solitário da região eram os 12 cães que viviam com ele. Não eram vira-latas nem cães de pastoreio comuns. Eram filas brasileiros de linhagem pura, registrada, descendentes diretos dos cães de guarda que protegiam as fazendas coloniais contra onças, ladrões e invasores de toda a espécie. Osvaldo mantinha essa linhagem havia 3 gerações, desde que o avô dele trouxera a primeira matriz de São Paulo em 1968. Cada cão tinha pedigree documentado em papéis amarelados, guardados numa pasta de couro, na estante da sala, certificados de clubes de sinofilia que atestavam pureza de sangue e conformação perfeita aos padrões da raça. Esses 12 cães não eram pets, eram guerreiros de 85 quilos, treinados desde filhotes para vigiar, intimidar e, quando absolutamente necessário, matar qualquer ameaça que atravessasse os limites da propriedade. O sítio ficava a 18 quilômetros da cidade de Formiga, no centro-oeste de Minas Gerais, numa região de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, onde a vegetação crescia densa e baixa, formando corredores naturais entre afloramentos rochosos cobertos de líquens alaranjados. A propriedade tinha 40 alqueires, quase 100 hectares de pasto sujo, mato nativo, 3 córregos que secavam no inverno, deixando apenas poças lamacentas onde os bichos vinham beber à noite. Não havia vizinhos num raio de 5 quilômetros. A estrada de terra que ligava o sítio à rodovia principal era intransitável quando chovia, virando um lamaçal vermelho que engolia pneus e imobilizava qualquer veículo que tentasse passar. Durante a seca, a mesma estrada virava pó fino que grudava nos pulmões e cobria tudo com uma camada marrom avermelhada. Osvaldo conhecia cada árvore, cada trilha, cada som daquela propriedade. Sabia onde os tatus cavavam tocas profundas perto do açude seco, onde as seriemas faziam ninhos no capim alto durante setembro, onde as cobras cascavéis se escondiam debaixo das pedras chatas perto do curral velho. Sabia diferenciar o berro de uma capivara assustada do grunhido de um porco do mato procurando raízes. Sabia quando o silêncio absoluto significava a presença de onça nas redondezas. Em 62 anos, 50 deles vividos ali, Osvaldo tinha visto de tudo. Seca que matou metade do gado em 2012, enchente que levou a ponte da estrada em 2005, incêndio que queimou 30 hectares de pasto em 2009, mas nunca tinha visto o que estava prestes a encontrar. Os 12 cães dormiam em canis individuais construídos com tábuas de aroeira e telhado de telha francesa, dispostos em linha reta atrás da casa principal. Cada canil tinha 1,80 m por 2 metros, piso de cimento queimado, comedouro de concreto e bebedouro automático ligado à caixa d'água. Osvaldo soltava os cães ao entardecer, sempre na mesma ordem. Primeiro Trovão, o macho alfa de 90 quilos que valia R$ 20.000 e tinha ganho 3 campeonatos de exposição. Depois Maré, Lince, Barão e Canela, os veteranos com mais de 8 anos que formavam a guarda experiente. E por último, os 7 mais jovens, entre 2 e 5 anos, que ainda estavam aprendendo os limites do território. Uma vez soltos, os 12 patrulhavam o terreiro, os galpões, os currais,
movendo-se em formação que Osvaldo nunca precisou ensinar. Era instinto de matilha gravado no sangue. O rádio a pilha era sua única companhia humana regular, sintonizado sempre na rádio Cacique de Formiga, que tocava sertanejo raiz e noticiário local 3 vezes por dia. Osvaldo ouvia enquanto preparava o almoço, enquanto consertava cercas, enquanto tomava banho no chuveiro elétrico que chiava e dava choque quando a instalação estava úmida. À noite, depois de trancar as galinhas e verificar os cães, ele sentava na varanda com um copo de pinga barata e ficava ali até o sono vir, observando as estrelas que brilhavam com intensidade impossível de ver nas cidades. Não tinha televisão. A antena parabólica tinha quebrado em 2017 e ele nunca se deu ao trabalho de consertar. Não tinha internet, não tinha computador. Mal sabia usar o celular velho que os filhos tinham dado de presente e que ele mantinha desligado dentro da gaveta. Osvaldo mantinha um revólver Taurus calibre 38 guardado na gaveta da cozinha, ao lado dos talheres e dos panos de prato dobrados. Era uma arma antiga, comprada em 1986 de um policial aposentado, com cabo de madeira gasta pelo tempo e tambor que girava suave quando ele verificava a munição. 6 balas de ponta oca, sempre carregadas, sempre prontas. Ele nunca tinha usado o revólver contra nada, além de cascavéis que apareciam perto do galinheiro e um cachorro com raiva que tentou morder Dalva em 2007. Havia também uma espingarda calibre 12 pendurada na parede da sala, herança do pai, com coronha rachada que Osvaldo consertou com arame e cola de madeira. A munição ficava numa caixa de sapato embaixo da cama, cartuchos de chumbo grosso, cartuchos de sal para assustar bichos sem matar e 3 cartuchos especiais que o genro tinha dado, carregados com balote de borracha. Era inverno seco, junho de 2019, a época em que o cerrado fica amarelo e quebradiço, quando o vento carrega cheiro de poeira e folha morta e a temperatura cai para 5 graus durante a madrugada. As noites eram de silêncio absoluto. Apenas grilos cantando no escuro, corujas piando nas árvores distantes, o grito ocasional de uma seriema assustada por alguma coisa que se movia na escuridão. Osvaldo conhecia cada som. Sabia quando o silêncio significava chuva chegando, quando significava presença de predador, quando significava apenas a respiração normal da noite no sertão. Mas o que chegou naquela madrugada não tinha precedente em 62 anos de vida. Os mais velhos da região ainda contavam histórias de lobisomem. Não a versão europeia romantizada de filmes e livros, mas a criatura brasileira. Um bicho peludo, fedorento, que andava de 4 e atacava currais em noites de lua cheia. Osvaldo sempre achou aquilo conversa de bêbado, lenda que os velhos contavam para assustar criança e passar o tempo no bar da estrada. Ele acreditava em onça, acreditava em cobra, acreditava em cachorro feroz que virava matilha e atacava gado. Mas lobisomem era fantasia, superstição de gente ignorante que não sabia diferenciar lobo-guará de cachorro grande. Pelo menos era o que Osvaldo pensava. Até aquela quinta-feira de junho, quando acordou ao amanhecer, saiu para alimentar os cães e encontrou Trovão. O macho alfa, 90 quilos de músculo e pedigree impecável, campeão de 3 exposições, avaliado em R$ 20.000, despedaçado no quintal, com a caixa torácica aberta, costelas quebradas para fora e a cabeça quase arrancada do corpo por uma força que nenhum animal conhecido da região poderia exercer. O sangue tinha formado uma poça de quase 2 metros de diâmetro ao redor da carcaça de Trovão. O chão de terra batida do terreiro estava encharcado, vermelho escuro quase preto, e o cheiro metálico pendurado no ar da manhã fazia Osvaldo engasgar enquanto se aproximava do corpo do cão. Trovão estava de lado, patas rígidas em ângulo antinatural, olhos vidrados fixos no céu, que clareava devagar. A ferida principal atravessava o peito do animal. Algo tinha rasgado a pele, os músculos, as costelas, abrindo a caixa torácica como se abre uma porta, expondo pulmões dilacerados e coração imóvel. Mas não foi só isso. O pescoço de Trovão estava quase separado do corpo, preso apenas por tendões e um pedaço de coluna vertebral, e havia marcas profundas de mordida na base do crânio, buracos perfurantes de caninos que mediavam facilmente 3 centímetros de diâmetro. Osvaldo ficou parado, tremendo, não de frio, apesar da temperatura estar próxima de 0 grau, mas de algo visceral que subia do estômago e apertava o peito.
Aquilo não foi ataque de onça. Ele conhecia marcas de onça: mordida certeira na nuca, sufocamento rápido, morte limpa e profissional. Onça matava para comer, quebrava o pescoço da presa com precisão cirúrgica e arrastava o corpo para lugar seguro onde se alimentava em paz. Aquilo foi massacre. Aquilo foi violência pura, desproporcional, como se algo tivesse atacado o trovão, não por fome, mas por raiva, por necessidade de destruir, de demonstrar domínio absoluto. Pior ainda, Trovão não morreu sem lutar. A terra ao redor estava revirada. Arranhões profundos marcavam o tronco da goiabeira, onde o cão tinha tentado se defender. Havia pelos arrancados, tanto do trovão quanto de outra coisa, grudados na casca da árvore. Os outros 11 cães estavam todos refugiados dentro do galinheiro. Osvaldo os encontrou encolhidos nos cantos, tremendo, com os olhos arregalados e fixos na direção da mata fechada atrás do curral. Maré, a fêmea mais velha, urinava compulsivamente no chão de terra batida, sem se mover do lugar. Lince tinha o focinho coberto de saliva espessa, respiração ofegante que fazia o peito subir e descer rápido demais. Barão e Canela estavam grudados um no outro. Os 7 mais jovens formavam uma massa compacta de corpos pressionados contra a parede de tábuas do fundo. Nenhum deles rosnou quando Osvaldo entrou. Nenhum deles latiu. Apenas o uivo baixo, contínuo, gutural, que vinha do fundo das gargantas, som de medo puro que Osvaldo nunca tinha ouvido antes em 50 anos, lidando com fila brasileiro. Osvaldo arrastou o corpo de Trovão até debaixo da mangueira, cavou uma cova de 1,5 metros de profundidade usando a enxada de cabo longo que guardava no galpão e enterrou o cão embrulhado num lençol velho. Não rezou. Nunca foi homem de religião. Mas ficou ali parado por 5 minutos, olhando para o monte de terra vermelha, sentindo algo se apertar no peito, que não era só tristeza pela perda de um animal de 20 mil reais. Era outra coisa. Era a consciência de que algo tinha invadido o território dele, tinha matado um dos seus, e tinha feito isso com uma facilidade que sugeria poder muito além de qualquer predador que Osvaldo conhecia. Ele limpou as mãos na calça de brim, pegou a enxada e foi examinar os rastros. As pegadas começavam no limite da cerca de arame farpado que separava o pasto da mata nativa. A criatura tinha simplesmente atravessado a cerca, não pulado, não cavado por baixo, atravessado. 3 fios de arame farpado calibre 12 estavam arrebentados, as pontas retorcidas e esticadas. Os mourões de aroeira inclinados para dentro, como se algo muito pesado tivesse empurrado com força brutal. As pegadas na terra seca eram inconfundíveis e completamente erradas. Tinham formato canino, 5 dedos bem definidos, almofadas plantares marcadas, garras longas que deixavam sulcos à frente de cada dedo. Mas o tamanho estava fora de qualquer parâmetro normal. Mediam 23 centímetros de comprimento por 16 de largura, afundavam 4 centímetros na terra compactada, e o espaçamento entre uma pegada e outra indicava passada de quase 2 metros. Osvaldo seguiu o rastro. As pegadas atravessavam o terreiro em linha reta, passavam a 3 metros da casa, tão perto que a criatura poderia ter quebrado a janela da cozinha se quisesse, e seguiam direto até o canil de Trovão. Ali, a terra estava completamente revirada. Havia marcas de luta, pegadas sobrepostas, indicando o movimento circular, terra arranhada, onde Trovão tinha tentado se firmar. E algo mais perturbador, pegadas diferentes, maiores, mais profundas, mostrando que a criatura tinha se erguido sobre as patas traseiras durante o confronto, redistribuindo o peso de forma que sugeria postura bípede. Osvaldo mediu uma dessas pegadas traseiras com a mão espalmada. Sua palma inteira cabia dentro da marca, com espaço sobrando nas bordas. O rastro continuava até a goiabeira, onde a luta tinha terminado, e depois seguia de volta para a cerca arrebentada, desaparecendo na mata fechada. Osvaldo parou no limite da propriedade, olhando para o cerrado denso, onde os galhos formavam uma parede quase impenetrável, e foi então que sentiu o cheiro. Não estava presente quando ele examinou o corpo de Trovão. O vento soprava da direção errada, mas agora, parado ali na borda da mata, o fedor chegava em ondas cada vez que uma brisa fraca atravessava as árvores. Era um cheiro orgânico, pútrido, acre, como carne podre misturada com urina concentrada, e algo mais que Osvaldo não conseguia identificar. Não era cheiro de onça.
Onça tinha cheiro de almíscar forte, mas limpo. Não era cheiro de porco do mato, não era cheiro de lobo-guará, não era cheiro de nada que ele conhecesse. Osvaldo voltou para casa, trancou os 11 cães restantes no galpão de ferramentas, um prédio de alvenaria com porta de madeira maciça e janelas altas demais para qualquer bicho alcançar, e passou o resto da manhã reforçando as cercas. Comprou arame novo no depósito de material de construção em Formiga, voltou e substituiu os 3 fios arrebentados por arame farpado duplo, martelou os mourões de volta à posição vertical, adicionou mais 2 fios na parte superior da cerca, elevando a altura total para 1,80 m. Enquanto trabalhava sob o sol que esquentava rápido apesar do frio da manhã, Osvaldo sentia os pelos da nuca arrepiados, a sensação constante de estar sendo observado. Várias vezes parou o trabalho e olhou para a mata, procurando movimento entre as árvores, mas não viu nada além de sombras e folhagem balançando no vento. Ao meio-dia, Osvaldo entrou em casa, pegou o revólver calibre 38, verificou as 6 balas no tambor e colocou a arma no cós da calça. Pegou também a espingarda calibre 12, limpou o cano com estopa e óleo, carregou com 2 cartuchos de chumbo grosso, preparou almoço, arroz, feijão, ovo frito, mas comeu apenas metade, o estômago revirado demais para aceitar comida. Lavou a louça, varreu a casa e então fez algo que nunca tinha feito em 8 anos morando sozinho. Trancou todas as janelas por dentro, usando os ferrolhos de metal que estavam enferrujados de tanto tempo sem uso. Trancou também as 2 portas, a da frente e a dos fundos, e testou cada fechadura 2 vezes para garantir que estavam firmes. À tarde, Osvaldo foi verificar os outros animais. As galinhas estavam agitadas, recusando-se a sair do poleiro, mesmo quando ele jogou milho no chão. Os 3 cavalos que ele mantinha num curral separado estavam inquietos, relinchando baixo e caminhando em círculos nervosos, as orelhas viradas para trás na direção da mata. Osvaldo gastou 1 hora reforçando a porta do galinheiro com tábuas extras e pregando uma tranca de ferro que sobrou da reforma do paiol. Verificou se o galpão onde os cães estavam tinha algum ponto fraco. Testou a porta, examinou as janelas, procurou buracos nas paredes e não encontrou nada preocupante. O prédio era sólido, construído 20 anos antes com fundação profunda e paredes de tijolo de 20 centímetros de espessura. Quando o sol começou a descer, Osvaldo tomou uma decisão. Pegou a espingarda, o revólver, uma caixa de fósforos e arrastou um monte de lenha seca até o centro do terreiro. Empilhou os galhos e troncos formando uma fogueira de quase 1 metro de altura, despejou um pouco de querosene por cima e acendeu. As chamas subiram rápido, crepitando, lançando luz alaranjada que empurrava as sombras para os cantos do terreiro. Osvaldo arrastou a cadeira de balanço da varanda, posicionou-a a 3 metros da fogueira e sentou-se com a espingarda no colo e o revólver no cós da calça. Ficou ali, alimentando o fogo com lenha nova a cada meia hora, observando a linha escura das árvores onde a mata começava. Os cães começaram a uivar às 9 da noite. Osvaldo ouviu os sons abafados vindos de dentro do galpão. 11 vozes em coro desesperado, arranhões contra a porta de madeira, corpos se jogando contra as paredes. Ele ficou sentado, tenso, com o dedo no gatilho da espingarda, varrendo o terreiro com os olhos. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes. Os grilos tinham parado de cantar. O vento tinha morrido completamente. O silêncio era tão absoluto que Osvaldo conseguia ouvir o próprio coração batendo nas têmporas. E então viu os olhos. 2 círculos amarelos refletindo a luz da fogueira, a 40 metros de distância, na borda da mata. Parados, observando. A altura estava errada. Os olhos estavam a 1,5 metro do chão, alto demais para cachorro, baixo demais para pessoa de pé, exatamente na altura de algo grande que andava curvado sobre 4 patas. Osvaldo levantou a espingarda devagar, mirou na direção dos olhos e esperou. Os olhos piscaram, pálpebras descendo e subindo em movimento lento, deliberado, e então desapareceram. Osvaldo ficou de pé, a espingarda engatilhada, suando apesar do frio, respirando pela boca para não fazer barulho. A criatura não atacou naquela noite, mas Osvaldo sabia, com certeza absoluta, que vinha de algum lugar profundo e primitivo do cérebro, que ela voltaria. E quando voltasse, não seria para observar, seria para terminar o que tinha começado com o trovão.
Ele alimentou o fogo até a madrugada, até o sono começar a vencê-lo e as pálpebras ficarem pesadas demais para manter abertas. Quando o sol nasceu, Osvaldo ainda estava sentado na cadeira de balanço, com a espingarda no colo e os olhos vermelhos de cansaço, olhando fixamente para a mata que guardava algo que não deveria existir. A criatura voltou 3 noites depois, numa sexta-feira de lua minguante, quando a escuridão era quase completa e apenas as estrelas forneciam iluminação fraca demais para enxergar além de 10 metros. Osvaldo estava preparado. Tinha passado os 3 dias reforçando defesas, empilhando lenha para manter fogueiras acesas a noite inteira e mantendo os cães trancados no galpão, apesar dos uivos desesperados que não paravam. Mas nenhuma preparação foi suficiente para o que aconteceu. O primeiro sinal foi o estrondo seco de madeira sendo despedaçada, vindo da direção do galinheiro. Osvaldo estava sentado na varanda, semiconsciente depois de 40 horas com apenas cochilos esporádicos, quando o som o fez pular da cadeira com o coração disparado. Pegou a lanterna de 1000 lumens, a espingarda e correu atravessando o terreiro com as botas levantando poeira. Quando chegou ao galinheiro, encontrou a porta arrancada das dobradiças, não forçada, não arrombada. Arrancada completamente, com os gonzos de ferro retorcidos e os parafusos arrancados da madeira, deixando buracos irregulares. A porta estava jogada 3 metros à frente e partida ao meio, com marcas profundas de garras na superfície, sulcos paralelos de 4 centímetros de profundidade que atravessavam as tábuas de cedro como se fossem papelão. Dentro do galinheiro, 7 galinhas estavam mortas com os pescoços torcidos em ângulo impossível, as cabeças penduradas frouxas, os olhos ainda abertos fixos em nada. Mas o mais perturbador, a criatura não tinha comido nada. As carcaças estavam intactas, apenas mortas, jogadas no chão como se o ato de matar fosse o objetivo em si. Osvaldo iluminou o interior do galinheiro com a lanterna e viu as pegadas. Estavam por toda parte, no chão de terra batida, nas paredes de madeira onde a criatura tinha se apoiado, até no telhado baixo de zinco que estava amassado em 2 pontos, mostrando onde algo muito pesado tinha pisado. As marcas eram idênticas às que ele tinha encontrado 3 dias antes. Formato canino, 5 dedos, garras longas, mas com tamanho completamente fora do normal. Osvaldo se abaixou, tocou uma das pegadas, sentiu a terra ainda morna. A criatura tinha estado ali há menos de 10 minutos. Ele se virou rapidamente, varrendo o terreiro com o facho da lanterna, procurando movimento nas sombras. Não viu nada, mas sentiu o cheiro, aquele fedor orgânico e pútrido que chegava em ondas trazido pelo vento frio da madrugada. Então, Osvaldo entendeu. A criatura não tinha atacado o galinheiro por fome. Tinha atacado para enviar uma mensagem. Tinha ignorado as galinhas fáceis, presas indefesas que poderia ter devorado em paz, e em vez disso tinha ido direto ao galpão de ferramentas, onde os cães estavam trancados. Osvaldo correu. A distância entre o galinheiro e o galpão era de 60 metros. Ele cobriu em 15 segundos, tropeçando em pedras, quase deixando a espingarda cair. Quando chegou, a visão fez seu sangue gelar. A porta de madeira maciça do galpão estava marcada. Arranhões profundos cobriam toda a superfície, numa altura entre 80 centímetros e 1,5 metros do chão. Sulcos paralelos que mostravam onde garras enormes tinham raspado, cavado, tentado abrir caminho através da madeira de aroeira que tinha 5 centímetros de espessura. Do lado de dentro, os 11 cães estavam em pânico absoluto. Osvaldo encostou o ouvido na porta e ouviu os sons. Uivos agudos, corpos se jogando contra as paredes, o barulho de unhas arranhando o concreto. Maré estava rosnando continuamente, um som baixo e desesperado. Lince gania como Osvaldo nunca tinha ouvido um fila ganir antes. Som agudo, infantil, completamente desprovido da coragem que a raça era famosa por ter. Os 7 mais jovens latiam sem parar, ladridos histéricos que se sobrepunham criando cacofonia ensurdecedora. Osvaldo verificou a tranca, uma barra de ferro de 5 centímetros de diâmetro encaixada em ganchos soldados na porta e na parede. Estava segura. A criatura não tinha conseguido passar, ainda não. Osvaldo passou o resto daquela noite sentado no chão de costas para a porta do galpão, com a espingarda apontada para o terreiro vazio e os dedos trêmulos no gatilho.
A fogueira que ele tinha aceso antes estava morrendo. As chamas baixas crepitavam fracas, lançando sombras compridas. Ele não se moveu para alimentar o fogo. Não tirou os olhos da escuridão que cercava o terreiro de todos os lados. A cada minuto que passava, Osvaldo sentia o peso da solidão absoluta pressionando seu peito. 18 quilômetros da cidade, 5 quilômetros do vizinho mais próximo, nenhuma ajuda disponível, nenhum reforço possível, apenas ele, 11 cães aterrorizados e uma criatura que não deveria existir caçando no Cerrado Mineiro. Quando o sol nasceu, Osvaldo estava coberto de orvalho gelado, com os músculos doloridos e as pálpebras pesadas de cansaço acumulado. Ele se levantou devagar, verificou o terreiro na luz fraca da manhã e não viu nada além das marcas no galinheiro e no galpão. A criatura tinha ido embora, por enquanto. Osvaldo entrou em casa, preparou o café forte que bebeu em goles longos, tentando acordar o corpo que pedia descanso, e então fez algo que vinha evitando desde que Trovão morreu. Pegou o celular velho, subiu no telhado do galpão onde o sinal era mais forte e ligou para a Polícia Ambiental de Formiga. A ligação durou 7 minutos. Osvaldo descreveu os ataques, as pegadas, as mortes. A mulher do outro lado da linha ouviu com paciência educada e anotou as informações. Deve ser cachorro feroz solto na região, seu Osvaldo, ela disse com voz cansada de quem já ouviu essa história 1000 vezes. Ou então, onça com raiva. A gente manda alguém dar uma olhada na semana que vem. Osvaldo insistiu. Falou sobre o tamanho das pegadas, a força necessária para arrancar uma porta de madeira maciça, o fato de que nenhum cachorro ou onça conhecida tinha esse tipo de comportamento. A mulher suspirou. Vou passar o protocolo para o coordenador. Se ele achar que é caso de investigação urgente, manda uma equipe mais cedo, mas não posso garantir nada, tá? Temos muito chamado acumulado. Osvaldo desligou sabendo que ninguém viria, desceu do telhado, guardou o celular e ficou parado no meio do terreiro olhando para a mata densa no horizonte. Foi então que lembrou do velho Jacinto. Jacinto Tavares tinha 84 anos, era dono do bar na estrada que ligava Formiga a Piumhi, e conhecia cada história, cada lenda, cada acontecimento estranho que tinha ocorrido na região nos últimos 60 anos. Osvaldo pegou a caminhonete, dirigiu os 18 quilômetros até a cidade por estrada esburacada que sacudia o corpo inteiro e encontrou Jacinto sentado no banquinho de sempre, na frente do bar pintado de azul desbotado. O velho estava magro como um graveto, pele curtida pelo sol até ficar cor de couro velho, olhos fundos mas ainda afiados que avaliaram Osvaldo de cima a baixo quando ele estacionou a caminhonete e desceu. Você tá com cara de quem não dorme há uma semana, Jacinto disse em vez de cumprimento. Osvaldo sentou no banquinho ao lado do velho, pediu uma cachaça que Jacinto serviu num copinho de plástico e contou tudo. Contou sobre Trovão despedaçado, sobre as pegadas impossíveis, sobre a porta do galinheiro arrancada, sobre o ataque ao galpão onde os cães estavam. Jacinto ouviu em silêncio, tomando pequenos goles da própria cachaça, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Osvaldo terminou, o velho ficou olhando para a estrada de asfalto rachado, onde caminhões passavam levantando poeira, e então disse baixo: "Tem algo no mato. Meu avô falava disso. Dizia que aparecia de 7 em 7 anos. Osvaldo sentiu um arrepio subir pela espinha, apesar do calor do meio-dia. Que tipo de coisa? Jacinto girou o copinho de cachaça entre os dedos nodosos manchados por manchas senes. Ele chamava de lobisomem. Não daqueles de filme, não. Bicho brasileiro mesmo. Dizia que tinha 2 metros de altura quando ficava de pé, que andava de 4, que matava por prazer e não por fome. Dizia que já tinha visto as marcas quando era menino, lá por 1920 e poucos. Depois apareceu de novo em 1932, depois em 1939. Sempre de 7 em 7 anos, sempre em junho ou julho, sempre no mesmo lugar. Essa região entre Formiga e Piumhi. Osvaldo fez as contas mentalmente. 2012, 2005, 1998, 1991. O padrão existia. E o que acontecia quando aparecia? Jacinto deu de ombros, os ossos salientes se movendo debaixo da camisa fina. Gente perdia bicho. Cachorro sumia. Uma vez, em 1966, um peão de fazenda desapareceu. Acharam o corpo 3 semanas depois, ou o que sobrou dele. Os bichos tinham comido quase tudo,
mas as marcas que restavam não eram de onça nem de cachorro. O velho olhou para Osvaldo com olhos que tinham visto muita coisa. Ninguém nunca pegou a criatura. Ela matava durante 1 mês, 2 meses no máximo, e depois sumia. Voltava 7 anos depois. Osvaldo terminou a cachaça sentindo o líquido queimar a garganta. A polícia ambiental não vai fazer nada, né? Jacinto riu. Um som seco sem humor. Polícia? Rapaz, você acha que eles acreditam nessas coisas? Para eles é tudo onça, cachorro, porco do mato. Nunca é nada que não dá para explicar. E sabe por quê? Porque se admitissem que tem bicho aqui que a ciência não conhece, teriam que investigar, teriam que trazer especialista, teriam que gastar dinheiro que não tem. É mais fácil deixar quieto, arquivar, esquecer. O velho encheu os 2 copos novamente. Seu Osvaldo, você mora sozinho naquele sítio com os cachorros. Se essa coisa decidir que quer entrar na sua casa, você acha que porta trancada vai segurar? A pergunta ficou pendurada no ar quente do meio-dia. Osvaldo não respondeu. Não tinha resposta. Terminou a 2ª dose, agradeceu a Jacinto, voltou para a caminhonete e dirigiu de volta ao sítio com a mente girando, tentando processar a informação. Lobisomem. Aparecendo de 7 em 7 anos. Matando durante 1 ou 2 meses e depois sumindo. Ninguém nunca conseguiu pegar. Ninguém nunca conseguiu matar. A criatura era mais velha que Osvaldo, mais velha que Jacinto, mais velha que qualquer pessoa viva na região. Era parte do cerrado, manifestação de algo que a biologia moderna não catalogou ou fenômeno folclórico que de alguma forma tinha base em realidade física. Osvaldo não sabia qual opção era mais aterrorizante. Quando chegou ao sítio, já eram 4 da tarde. Osvaldo verificou os cães, ainda trancados no galpão, mas mais calmos durante o dia, e decidiu fazer algo que vinha evitando. Foi até a cerca arrebentada, onde tinha encontrado os primeiros rastros, pegou a espingarda e entrou na mata. Seguiu as pegadas por 300 metros através de cerrado denso, onde os galhos arranhavam o rosto e os espinhos rasgavam a camisa. As pegadas eram fáceis de seguir. A criatura não se preocupava em esconder o rastro, deixava marcas profundas na terra, galhos quebrados, tufos de pelo preso em arbustos. O pelo era cinza escuro, grosso, com textura que lembrava pelo de cachorro, mas muito mais áspero. Osvaldo chegou a uma clareira pequena, talvez 10 metros de diâmetro, onde a vegetação tinha sido achatada, formando uma espécie de ninho. O chão estava coberto de pelo, ossos roídos e algo que fez o estômago de Osvaldo revirar. Pedaços de coleira. 3 coleiras de cachorro, feitas de couro e nylon, rasgadas e sujas de sangue seco. Osvaldo se abaixou, pegou uma das coleiras, leu a plaquinha de identificação oxidada. Rex, Fazenda Santa Cruz. Ele conhecia a Fazenda Santa Cruz. Ficava a 12 quilômetros dali. O dono tinha comentado mês passado na cidade que tinha perdido 2 cães de guarda. Achava que tinha sido onça. Osvaldo deixou a coleira cair, recuou lentamente da clareira e voltou para o sítio andando rápido com a espingarda engatilhada e os olhos varrendo a mata de todos os lados. No dia seguinte, Osvaldo foi à prefeitura. Pediu para falar com o secretário de Meio Ambiente, um homem de 40 e poucos anos, barriga pronunciada, camisa social suada, grudada nas costas. Osvaldo contou tudo novamente, mostrou fotos que tinha tirado com o celular das pegadas, dos arranhões na porta do galpão, do corpo de Trovão antes de enterrar. O secretário olhou as fotos com expressão educadamente interessada, fez anotações num bloco de papel e disse que encaminharia para análise técnica. Quando Osvaldo se levantou para sair, o secretário o chamou de volta. Seu Osvaldo, ele disse baixo, olhando para os lados para garantir que ninguém mais estava ouvindo. Melhor o senhor deixar quieto. Tem coisa que é melhor não mexer. Entende? Osvaldo entendeu. Entendeu perfeitamente. Não haveria investigação. Não haveria equipe técnica. Não haveria relatório oficial. Se ele morresse, seria registrado como acidente. Velho teve infarto sozinho no sítio, ou foi atacado por onça, ou caiu e bateu a cabeça. A verdade seria enterrada junto com o corpo. Osvaldo voltou para casa sabendo que estava completamente sozinho.
Ele, 11 cães aterrorizados e uma criatura que tinha caçado naquela região por pelo menos 100 anos, sem nunca ser parada, sem nunca ser morta, sem nunca ser sequer reconhecida como real pelas autoridades que deveriam proteger a população. Naquela noite, Osvaldo soltou os cães, todos os 11, distribuiu-os em pontos estratégicos ao redor da casa, preparou 3 fogueiras em triângulo cobrindo os principais acessos ao terreiro, e esperou sentado na varanda com a espingarda no colo, o revólver no cós da calça e a certeza absoluta de que a criatura voltaria. E quando voltasse, não seria para testar defesas ou enviar mensagens, seria para matar. Deixe nos comentários de onde você nos assiste, porque histórias como essa não acontecem só em Minas Gerais. Cada canto do Brasil, da América Latina, do mundo, tem seus próprios encontros que as autoridades se recusam a investigar, que os jornais se recusam a publicar, que somem nos arquivos empoeirados de delegacias e prefeituras, que criatura sua região esconde nas matas, nos morros, nos lugares onde ninguém vigia. A criatura chegou às 2h43 da manhã de uma terça-feira, noite de lua nova, quando a escuridão era absoluta, e apenas as 3 fogueiras forneciam iluminação tremulante que transformava o terreiro num palco de sombras dançantes. Osvaldo estava acordado. Tinha desistido completamente de dormir nos últimos 4 dias, sustentando-se com café forte e pinga barata que bebia direto da garrafa. Os 11 cães estavam posicionados, Maré e Barão flanqueando a entrada principal do terreiro, Canela e 2 dos jovens cobrindo o lado oeste perto do galinheiro destruído, os outros 6 espalhados formando perímetro defensivo irregular. Osvaldo tinha passado a tarde inteira verificando cada posição, garantindo que os cães tivessem linha de visão entre si, que pudessem se apoiar mutuamente se algo atacasse. Ele estava sentado na cadeira de balanço na varanda, espingarda no colo, revólver no cós, quando ouviu o primeiro rosnado baixo vindo da direção de Maré. O som começou como um rumor grave no fundo da garganta da cadela e foi crescendo até se tornar rosnar contínuo que fez os pelos do pescoço de Osvaldo se eriçarem. Barão se juntou ao coro, depois Canela, depois todos os 11 cães estavam rosnando ao mesmo tempo, não latindo, apenas aquele som gutural e ameaçador que reverberava no ar frio da madrugada. Osvaldo se levantou devagar, engatilhou a espingarda e varreu o terreiro com os olhos tentando penetrar a escuridão além do alcance da luz das fogueiras. Foi Maré quem viu primeiro. A cadela parou de rosnar por um segundo, ficou completamente rígida com os pelos do dorso eriçados formando crista alta, e então explodiu em sequência de latidos agudos e desesperados, apontando para a mata fechada a 30 metros da casa. Osvaldo viu os olhos. 2 círculos amarelos brilhando na escuridão, refletindo a luz alaranjada das fogueiras, posicionados a 1,5 metro do chão. Os olhos piscaram lentamente, movimento deliberado que parecia demonstrar desprezo absoluto pela presença dos cães e do homem armado. Então, a criatura se moveu, saiu da linha de árvores andando sobre 4 patas, movimento fluido e antinatural ao mesmo tempo, corpo enorme coberto de pelos que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Osvaldo teve sua primeira visão clara da coisa que tinha matado o trovão, despedaçado o galinheiro, aterrorizado seus cães durante dias. A criatura tinha quase 2 metros de comprimento do focinho à base da cauda, ombros largos e musculosos que se moviam com cada passo, membros anteriores longos demais para serem de cachorro, terminados em patas enormes com garras negras que brilhavam quando captavam reflexo das chamas. A cabeça era o pior. Osvaldo viu quando a criatura se aproximou mais, entrando no círculo de luz da fogueira mais próxima, focinho alongado e poderoso, mandíbulas que se abriam, mostrando dentes curvos do tamanho de dedos humanos, olhos amarelos com pupilas verticais que se contraíam na luz e dilatavam na sombra. As orelhas eram pequenas, pontiagudas, coladas ao crânio largo e achatado. O pelo era cinza escuro no dorso e flancos, mais claro na barriga, com manchas irregulares marrom ferrugem no pescoço e ombros. A criatura parou a 20 metros da casa, ergueu o focinho e cheirou o ar com narinas largas que se expandiam e contraíam. Osvaldo viu os músculos se moverem debaixo da pele, viu saliva escorrer entre os dentes, sentiu o fedor que chegava em ondas, carne podre, urina concentrada, algo primitivo e completamente errado. Maré atacou primeiro.
A cadela tinha quase 10 anos, 83 quilos de músculo e instinto de guarda, gravado em gerações de criação seletiva, e não hesitou. Ela se lançou atravessando os 15 metros que a separavam da criatura em explosão de velocidade que levantou poeira do chão seco. A criatura virou a cabeça, observou Maré se aproximar e então se moveu com rapidez que Osvaldo não esperava. Girou o corpo, abaixou os quartos traseiros e pegou Maré no ar com uma patada lateral que pegou a cadela no flanco esquerdo com força brutal. Osvaldo ouviu o impacto, som seco de osso contra músculo, e viu Maré ser arremessada 4 metros para o lado, batendo no tronco da mangueira com outro impacto horrível, antes de cair no chão, tentando se levantar com as patas traseiras falhando. Barão e Canela atacaram juntos, um de cada lado, movimento coordenado que mostravam anos de treinamento conjunto. Barão foi pelas patas traseiras, cravando os 86 quilos de peso contra a coxa direita da criatura, enquanto Canela ia pelo pescoço, pulando alto e mordendo a base do crânio, onde a jugular pulsava sob pelo espesso. A criatura urrou, som agudo e quase humano que fez Osvaldo dar um passo para trás, involuntariamente, e sacudiu o corpo com violência tentando desalojar os 2 cães. Barão segurou firme, mandíbulas trancadas na carne, sangue escorrendo quente entre os dentes. Canela foi jogada para o lado, mas conseguiu se firmar. Voltou ao ataque, mordeu a orelha esquerda da criatura e arrancou um pedaço que ficou pendurado sangrando. Os 6 cães mais jovens atacaram em massa. Vieram de todos os lados ao mesmo tempo. Formação instintiva de matilha que Osvaldo tinha visto em dezenas de treinamentos, mas nunca com essa intensidade, essa urgência mortal. 2 foram pelas patas dianteiras, tentando derrubar a criatura. 2 atacaram os flancos, mordendo costelas e barriga. Os últimos 2 foram direto para a garganta. A criatura cambaleou sob o peso combinado de 8 cães, quase 650 quilos de fila brasileiro lutando, mordendo, rasgando. Osvaldo viu sangue. Sangue da criatura escorrendo de dezenas de feridas. Sangue dos cães, quando a criatura girava e mordia de volta, com mandíbulas que esmagavam ossos como galhos secos. Foi quando Osvaldo atirou. A espingarda rugiu. Som ensurdecedor que ecoou pelo terreiro e mata além, e o primeiro cartucho de chumbo grosso acertou a criatura no ombro esquerdo a 15 metros de distância. Osvaldo viu o impacto, pelos e carne explodindo em spray vermelho, a criatura grunhindo de dor e se virando para encará-lo com olhos que brilhavam amarelo puro de raiva absoluta. Osvaldo recarregou com mãos que tremiam, ejetou o cartucho vazio e empurrou o outro no cano. A criatura deu 2 passos na direção dele, arrastando Barão e Canela que ainda estavam agarrados nas patas traseiras. Osvaldo atirou novamente. O segundo tiro pegou a criatura no peito, mais alto que o primeiro, abrindo buraco do tamanho de um punho entre as costelas. A criatura parou. Ficou balançando, respirando com dificuldade que fazia o peito subir e descer de forma irregular, sangue jorrando de pelo menos 10 feridas diferentes, 2 de espingarda, 8 de mordidas profundas que os filas tinham infligido. Os cães recuaram 3 passos ofegantes, cobertos de sangue, que podia ser deles ou da criatura, ou mistura de ambos. Osvaldo quebrou a espingarda, ejetou os 2 cartuchos vazios e parou. Tinha acabado a munição de chumbo. Restava apenas o revólver com 6 balas. Ele jogou a espingarda vazia no chão, pegou o Taurus, calibre 38, mirou com as 2 mãos tentando manter firme, apesar da adrenalina que fazia o corpo inteiro tremer. A criatura se ergueu sobre as patas traseiras. Osvaldo viu a transformação. Os membros posteriores se estendendo, a coluna se curvando, a cabeça se elevando, até a criatura estar de pé com quase 2,20 metros de altura, braços longos pendurados com as garras roçando o chão. Nessa postura, a coisa parecia menos animal e mais algo antinatural, impossível, que não deveria existir em nenhum reino da biologia conhecida. A criatura abriu a boca mostrando todas as presas ensanguentadas e soltou um rugido que fez as janelas da casa tremerem nas molduras. Então avançou. Não correu. Caminhou, passo pesado e deliberado, diretamente em direção a Osvaldo, que estava a 10 metros de distância com um revólver de 6 tiros como única defesa. Os 3 cães mais velhos, Maré que tinha conseguido se levantar apesar das costelas claramente quebradas, Barão mancando com a pata esquerda arrastando e Canela com metade da orelha arrancada, se posicionaram entre Osvaldo e a criatura. Não recuaram, não fugiram.
Formaram linha defensiva de 3 corpos machucados e sangrando, mas determinados a proteger o território e o homem que os tinha criado desde filhotes. Osvaldo sentiu algo se apertar no peito. Orgulho misturado com terror, misturado com amor profundo por esses animais que sabiam que iam morrer, mas atacaram mesmo assim. A criatura rugiu novamente e se jogou sobre Maré com força, que fez o chão tremer. Osvaldo disparou. A primeira bala acertou a criatura no ombro direito. Disparou de novo. A segunda pegou no pescoço, um pouco para a esquerda da jugular. Maré desapareceu debaixo da massa de pelo e músculo e Osvaldo ouviu o som. Crunch horrível de ossos sendo esmagados. Grito agudo que foi cortado no meio quando a mandíbula da criatura fechou na garganta da cadela. Barão atacou pelas costas, subiu nas costas da criatura e mordeu a nuca com toda a força que restava no corpo velho e machucado. A criatura se ergueu, girando, tentando alcançar Barão com as garras. Osvaldo atirou a terceira bala. Acertou a criatura na base do crânio, tão perto de Barão, que pelos do cão foram chamuscados pela pólvora. A quarta bala pegou no olho esquerdo. A criatura gritou, som agudo e humano demais, e cambaleou para trás com Barão ainda agarrado nas costas. Canela foi pela garganta. A cadela pulou, ignorando a dor da orelha arrancada e das costelas fraturadas, e prendeu os dentes na jugular exposta quando a criatura virou a cabeça, tentando arrancar Barão das costas. Osvaldo viu sangue jorrar, a artéria rompida pulsando vermelho escuro que cobriu Canela da cabeça aos ombros. Ele atirou a quinta bala direto no peito da criatura, bem onde achava que o coração deveria estar. A criatura soltou Barão com uma sacudida violenta. O cão voou 3 metros e bateu no chão sem se mover, e então pegou Canela com as 2 patas dianteiras, garras afundando profundo na carne, e arrancou a cadela da própria garganta com força brutal, que rasgou músculos e pele. Canela foi jogada contra a parede da casa com impacto que rachou o reboco. Osvaldo tinha uma bala, uma única bala calibre 38 de ponta oca. A criatura estava a 5 metros, sangrando de 10 feridas, com o olho esquerdo pendurado na órbita e a garganta aberta jorrando sangue a cada batida do coração. Mas ainda de pé, ainda se movendo, ainda vindo. Osvaldo mirou, respirou fundo, esperou a criatura dar mais um passo, fechar a distância para 4 metros. 3 metros, 2 metros e meio. Ele podia sentir o fedor, podia ver os dentes ensanguentados, podia ouvir a respiração irregular e cheia de sangue que fazia bolhas na garganta destroçada. Atirou. A sexta bala entrou pela boca aberta da criatura, atravessou o palato mole, penetrou a base do cérebro e saiu pela parte de trás do crânio, levando pedaços de osso e massa cinzenta. A criatura parou. Ficou parada balançando por 5 segundos que pareceram 5 horas, com sangue escorrendo de todas as feridas, o olho direito ainda focado em Osvaldo com ódio que parecia consciente, deliberado, quase humano. Então as pernas cederam. A criatura caiu para a frente, bateu no chão de terra batida com impacto que levantou poeira e ficou imóvel. Osvaldo continuou apontando o revólver vazio, dedo ainda no gatilho, esperando a coisa se levantar novamente. Esperou 10 segundos. 20. 30. A criatura não se moveu. Osvaldo abaixou a arma, olhou ao redor do terreiro transformado em matadouro. Maré estava morta, garganta arrancada, olhos ainda abertos fixos no céu. Barão estava morto, pescoço quebrado na queda. Canela estava morrendo. Osvaldo podia ver o peito subindo e descendo cada vez mais devagar, sangue escorrendo da boca. Dos 11 cães, 6 estavam mortos ou morrendo. Os 5 restantes estavam feridos, costelas quebradas, patas fraturadas, orelhas arrancadas, mas vivos. Osvaldo se ajoelhou ao lado de Canela, pegou a cabeça da cadela no colo, acariciou as orelhas enquanto a respiração ficava mais fraca, mais irregular, até parar completamente. Ele ficou ali por quanto tempo não sabia, talvez 5 minutos, talvez 20, segurando a cadela morta e sentindo algo quebrar dentro do peito. Quando finalmente conseguiu se levantar, Osvaldo pegou a lanterna e examinou o corpo da criatura.
Ela tinha 163 centímetros de comprimento da cabeça à base da cauda, pesava provavelmente 150 quilos ou mais, tinha dezenas de feridas de mordida e 6 buracos de bala atravessando músculos e órgãos vitais. Osvaldo arrastou o corpo até a beira da mata, a 50 metros da casa. Levou 40 minutos para cobrir a distância, parando a cada 5 metros para descansar e recuperar o fôlego. Deixou a carcaça jogada debaixo de um pequizeiro, cobriu parcialmente com galhos e folhas secas, e voltou para casa com as pernas tremendo. Enterrou Maré, Barão e Canela, lado a lado, debaixo da mangueira, ao lado de Trovão. Cuidou dos ferimentos dos 5 sobreviventes o melhor que pôde, limpou cortes com água e sabão, enfaixou costelas quebradas, aplicou pomada antibiótica que tinha sobrado de quando Dalva ainda vivia. Quando o sol nasceu, Osvaldo estava sentado na varanda coberto de sangue seco. Sangue dos cães, sangue da criatura, talvez um pouco do próprio sangue de arranhões que nem lembrava como tinha conseguido. 3 dias depois, quando finalmente teve coragem de voltar ao pequizeiro, o corpo tinha desaparecido. Restavam apenas manchas escuras de sangue na terra, alguns pelos grudados nas pedras, e o cheiro de decomposição que já estava sendo carregado pelo vento. Urubus tinham encontrado a carcaça. Osvaldo viu as penas pretas espalhadas ao redor, viu as marcas de onde os abutres tinham arrancado pedaços de carne, mas o corpo em si, os ossos, o crânio com buraco de bala atravessando, tudo tinha sumido. Talvez outros animais tivessem arrastado. Talvez. Osvaldo não procurou muito, não queria encontrar. Osvaldo passou os 3 dias seguintes numa espécie de transe funcional, movendo-se pela propriedade executando tarefas automáticas, enquanto a mente processava o que tinha acontecido de forma fragmentada e descontínua. Alimentou os 5 cães sobreviventes. Os ferimentos começavam a cicatrizar, as costelas quebradas se recompondo lentamente, mas os animais tinham mudado. Não patrulhavam mais o terreiro durante a noite. Ficavam agrupados perto da casa, alertas, mas sem a confiança agressiva que sempre demonstraram antes. Osvaldo entendia. Eles tinham enfrentado algo que desafiava todos os instintos, algo que estava no topo absoluto da cadeia alimentar. E apenas a combinação de número, treinamento brutal e sorte tinha permitido vitória com perdas catastróficas. Os cães sabiam, Osvaldo sabia. Se a criatura tivesse sido só um pouco mais forte, um pouco mais rápida, ou se ele tivesse errado aquele último tiro, nada deles estaria vivo. Na quinta-feira, uma viatura da Polícia Ambiental apareceu na estrada de terra. Osvaldo viu a caminhonete branca com o emblema verde parar no portão. O portão que ele tinha consertado provisoriamente com arame e tábuas velhas, e 2 homens de uniforme desceram. Ele foi recebê-los na entrada do terreiro, consciente de que ainda havia manchas escuras de sangue no chão que nenhuma quantidade de varredura tinha conseguido remover completamente. Os policiais eram jovens, talvez 20 e poucos anos, com expressões educadamente entediadas de quem está cumprindo o protocolo burocrático. Perguntaram sobre o ataque, fizeram anotações num tablet que um deles carregava, tiraram algumas fotos das pegadas que ainda eram visíveis perto do galpão. Osvaldo respondeu às perguntas de forma mecânica, omitindo detalhes. Não mencionou que tinha matado a criatura, não mencionou os tiros, não mencionou nada que pudesse gerar complicação legal sobre porte de arma ou abate de fauna silvestre. Deve ter sido cachorro feroz, seu Osvaldo, o mais velho dos 2 disse, guardando o tablet numa mochila. Tem muito cachorro abandonado formando matilha na região. A gente vai passar a informação para o controle de zoonoses. Eles mandam alguém fazer uma varredura. O outro policial estava olhando para as covas frescas debaixo da mangueira, 4 montes de terra vermelha, ainda não assentada. Perdeu bastante cão, né, meus pêsames? Osvaldo apenas acenou com a cabeça. Os policiais voltaram para a viatura, fizeram retorno na estrada estreita e foram embora levantando nuvem de poeira que levou 5 minutos para assentar. Osvaldo ficou parado no meio do terreiro vazio, observando a nuvem marrom se dispersar no ar quente da tarde, sabendo com certeza absoluta que aquele seria o único e último contato oficial sobre o caso. Nenhum relatório seria gerado, nenhuma investigação seria aberta. Oficialmente, nada tinha acontecido além de ataques de cachorros selvagens. No sábado, Osvaldo foi à cidade pela primeira vez desde o confronto. Comprou mantimentos na mercearia, ração para os cães, munição nova para o revólver e a espingarda.
Desta vez levou o triplo do que normalmente comprava, enchendo 3 caixas de sapato com cartuchos de chumbo grosso e balas de ponta-oca. Passou no bar do Jacinto, que o olhou de cima a baixo antes de servir 2 doses de cachaça, sem que Osvaldo precisasse pedir. Você matou ela, né? O velho disse baixo, olhando ao redor para garantir que os outros clientes, 3 caminhoneiros jogando dominó numa mesa no fundo, não estavam ouvindo. Osvaldo tomou a primeira dose de um gole só, sentiu o álcool queimar a garganta. Não sei do que você está falando, Jacinto. O velho riu. Som seco que não tinha humor. Sei, mas você está vivo. E os urubus andaram voando muito naquela área perto do seu sítio nos últimos dias. Então alguma coisa morreu. Jacinto encheu os 2 copos novamente, empurrou um para Osvaldo. Meu avô dizia que quem conseguisse matar a criatura tinha que queimar o corpo. Disse que se não queimasse, ela voltava. Não sabia se era verdade ou não, mas foi o que ele disse. Osvaldo olhou para a cachaça transparente no copinho de plástico. Viu seu próprio reflexo distorcido na superfície do líquido. Não sobrou corpo para queimar, ele disse quieto. Urubus levaram tudo. Jacinto balançou a cabeça lentamente. Então espera 7 anos. Se aparecer de novo em 2026, você vai saber que era verdade. Se não aparecer, o velho deu de ombros, bebeu a cachaça. Talvez você tenha quebrado o ciclo, ou talvez tenha só dado sorte dessa vez. Osvaldo terminou a segunda dose, deixou o dinheiro no balcão e saiu sem olhar para trás. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Osvaldo reconstruiu as defesas da propriedade, reforçou todas as cercas com arame novo, instalou mais 2 lâmpadas de segurança alimentadas pelo gerador, construiu canis novos mais próximos da casa, onde os 5 cães sobreviventes dormiam todas as noites. Ele nunca mais os soltou completamente durante a madrugada, mantinha-os em semi-liberdade, presos em correntes longas que permitiam movimento, mas não afastamento completo da área iluminada. Comprou mais munição, mantinha a espingarda sempre carregada atrás da porta, o revólver sempre no cós da calça mesmo durante o dia, quando trabalhava nos pastos. Dormia menos, acordava com qualquer som estranho, passava horas sentado na varanda durante a noite observando a linha escura das árvores onde a mata começava. Maré tinha deixado uma ninhada de 5 filhotes 2 meses antes de morrer. Osvaldo tinha vendido 4 e ficado com um macho tigrado que tinha os olhos da mãe e prometia crescer grande e forte. Ele chamou o filhote de Trovão II, mantendo a tradição de nomear o macho alfa com o nome do primeiro grande campeão da linhagem. Os outros 4 cães sobreviventes, 3 machos e uma fêmea, se recuperaram fisicamente dos ferimentos, mas Osvaldo notou mudanças permanentes no comportamento. Eram mais cautelosos, mais alertas, dormiam menos e sempre com um olho aberto. Quando algo se movia na mata durante a noite, eles não corriam para investigar como faziam antes. Ficavam parados, tensos, esperando a ameaça vir até eles em vez de ir atrás. Osvaldo entendia. Ele mesmo tinha mudado da mesma forma. Em setembro, o fazendeiro da propriedade vizinha, a Fazenda Santa Cruz, onde Osvaldo tinha encontrado as coleiras dos cães mortos, apareceu no sítio, dirigindo um trator velho. Ele parou no terreiro, desceu, aceitou o café que Osvaldo ofereceu. Conversaram sobre chuva, sobre gado, sobre o preço do bezerro que tinha caído. Então o fazendeiro disse, olhando para a xícara de café, em vez de para Osvaldo: parou de perder bicho aqui. Desde junho, não perdi mais nenhum cachorro, nenhum bezerro. Sei que você também teve problemas na mesma época. Queria saber se parou para você também. Osvaldo tomou um gole de café, sentiu o líquido morno descer pela garganta. Parou, ele disse simples. O fazendeiro acenou com a cabeça, não fez mais perguntas. Terminou o café, agradeceu, voltou para o trator e foi embora. Osvaldo ficou pensando quantas outras pessoas na região tinham perdido animais, quantas tinham visto rastros estranhos, quantas tinham ouvido sons durante a madrugada que não conseguiam explicar, e quantas tinham decidido, como ele e o fazendeiro, que era melhor não falar sobre isso, não procurar respostas oficiais, apenas ficar aliviadas quando os ataques pararam. Os filhos vieram visitar no Natal. Ficaram 2 dias, encheram a casa de barulho e movimento, e perguntas sobre como ele estava se alimentando, se estava cuidando da saúde, se não estava muito sozinho. Osvaldo respondeu que estava tudo bem, mostrou os cães novos, serviu almoço na mesa grande da cozinha que só era usada nessas ocasiões raras.
Nenhum deles perguntou sobre as 6 covas debaixo da mangueira. Eles sabiam que animais morriam. Era parte da vida rural que tinham deixado para trás quando se mudaram para a cidade. Na noite de Natal, depois que os filhos foram dormir nos quartos que costumavam ser deles, Osvaldo ficou acordado na varanda com uma garrafa de pinga e a espingarda no colo, observando o terreiro iluminado pela lua cheia, que transformava tudo em tons de prata e preto. Pensou em Dalva, pensou em Trovão e Maré, e Barão e Canela, e nos outros 2 que tinham morrido naquela noite. Pensou na criatura que tinha caçado naquela região por gerações antes de finalmente encontrar algo que lutou de volta. Em janeiro de 2020, quando os filhos já tinham voltado para Belo Horizonte e Osvaldo estava sozinho novamente, ele finalmente permitiu-se processar completamente o que tinha acontecido. Sentou na varanda com o caderno velho, onde mantinha os registros dos cães, abriu numa página em branco e escreveu tudo: as datas dos ataques, a descrição da criatura, as medidas das pegadas, os nomes dos cães que morreram, o confronto final, tudo. Escreveu durante 3 horas, enchendo 8 páginas com letra miúda e apertada. Quando terminou, arrancou as páginas, dobrou-as cuidadosamente e guardou dentro de um envelope lacrado que colocou no fundo da gaveta onde guardava os documentos importantes: escritura do sítio, certidão de nascimento, registro dos cães. Não sabia por que estava documentando. Talvez para ter prova de que não tinha imaginado nada. Talvez para deixar registro caso acontecesse de novo e ele não sobrevivesse. Talvez apenas para tirar aquilo da cabeça e colocar no papel onde pudesse ser fechado e guardado. A vida voltou ao normal, ou ao que passava por normal depois de algo assim. Osvaldo continuou criando Fila Brasileiro, Trovão. Segundo cresceu forte e bonito, ganhou 2 campeonatos regionais em 2022. E gerou ninhada de 7 filhotes com uma fêmea que Osvaldo comprou de um criador de Passos. Os 5 cães sobreviventes do confronto envelheceram. Em 2024, apenas 2 ainda estavam vivos, e Osvaldo mantinha-os mais por companhia do que por utilidade prática. Ele próprio envelheceu também. O cabelo ficou completamente branco, as costas se curvaram mais, as mãos desenvolveram artrite que doía nos dias frios. Mas ainda acordava às 5 da manhã, ainda tomava café sem açúcar, ainda conhecia cada som daquela propriedade, e ainda dormia com a espingarda ao lado da cama e o revólver na gaveta do criado mudo. Osvaldo nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite de junho de 2019, quando alguém perguntava sobre as cicatrizes que os cães velhos tinham, marcas profundas de garras e mordidas que nunca cicatrizaram completamente. Ele dizia apenas que tinha sido ataque de onça. Quando algum curioso comentava sobre ter ouvido histórias de lobisomem na região, Osvaldo dava de ombros e mudava de assunto. A verdade estava guardada nas 8 páginas dentro do envelope lacrado, e era assim que ia ficar. As autoridades não tinham acreditado, não tinham investigado, não tinham feito nada além de arquivar mais um relatório sobre cachorros selvagens. O corpo da criatura tinha desaparecido, levado por urubus ou por outra coisa, e não havia evidência física além das memórias de um velho e as cicatrizes de 5 cães que envelheciam rápido demais. Às vezes, durante as madrugadas de insônia que se tornaram mais frequentes com a idade, Osvaldo se pegava pensando se tinha realmente matado a criatura ou se ela apenas tinha fugido ferida e voltaria quando se recuperasse. Pensava na profecia de 7 em 7 anos que Jacinto tinha mencionado. 2026 estava chegando e com ele a possibilidade de que o ciclo recomeçasse. Pensava em quantas outras pessoas tinham enfrentado a mesma criatura ao longo de um século, quantas tinham vencido e quantas tinham perdido. Pensava se existiam outras criaturas como aquela, espalhadas pelo Brasil rural, caçando em regiões remotas onde ninguém vigiava e ninguém acreditava. E pensava, com frequência maior do que gostaria de admitir, que talvez tivesse dado sorte. Sorte de ter os cães certos, sorte de ter munição suficiente, sorte de que a criatura tivesse subestimado o que 12 filas brasileiros treinados por 3 gerações eram capazes de fazer. Hoje, Osvaldo Ferraz tem 67 anos e continua vivendo sozinho no sítio, a 18 quilômetros de Formiga. Tem 6 cães agora, todos filhos e netos de Maré e Trovão,
todos com o mesmo sangue que corria nas veias dos 12 guerreiros que enfrentaram algo que não deveria existir naquela noite de junho. Ele não fala sobre o que aconteceu, mas às vezes, quando algum visitante curioso pergunta sobre as cicatrizes nos cães mais velhos, ou sobre as 6 covas bem cuidadas debaixo da mangueira, ou sobre por que ele mantém a espingarda sempre carregada atrás da porta, Osvaldo diz apenas uma coisa, com voz baixa e firme que não aceita questionamento: Fila Brasileiro não recua, nunca recuou, e foi isso que salvou minha vida. E então ele muda de assunto, oferece café, fala sobre o clima ou sobre gado, mas seus olhos às vezes se voltam para a mata fechada no horizonte, observando, sempre observando, esperando ver 2 círculos amarelos brilhando na escuridão entre as árvores. A criatura nunca foi estudada porque, oficialmente, nunca existiu. O corpo desapareceu antes que qualquer autoridade pudesse investigar, antes que qualquer biólogo pudesse catalogar, antes que qualquer cientista pudesse tentar explicar como algo assim poderia ser real. Os relatórios da Polícia Ambiental mencionam apenas cachorros selvagens. Os arquivos da prefeitura não contêm nada além de protocolo arquivado sem seguimento. E Osvaldo, o único homem vivo que encarou a criatura face a face e sobreviveu para contar a história, escolheu não contar. Escolheu guardar a verdade num envelope lacrado no fundo de uma gaveta, onde ficará até o dia em que ele morrer e alguém, talvez um dos filhos, talvez um neto, encontrar aquelas 8 páginas e ler sobre o que realmente aconteceu naquele sítio isolado no Cerrado Mineiro. E talvez, apenas talvez, acreditar que nem tudo que caça nas matas do Brasil profundo pode ser explicado pela ciência, catalogado em livros, ou enfrentado sem os dentes afiados de cães que foram criados durante séculos para nunca, jamais, recuar diante de qualquer ameaça que atravesse os limites do território que juraram proteger. Se esta história te fez questionar o que mais se esconde nas zonas rurais que ninguém vigia, nas matas fechadas onde as autoridades se recusam a investigar, nos lugares onde a verdade é enterrada junto com os corpos, inscreva-se e ative o sininho. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos que vão nos permitir continuar desenterrando esses relatos que o Brasil oficial prefere esquecer. Você acha que o silêncio protege ou condena? Que outras criaturas caçam nas sombras enquanto os relatórios oficiais falam apenas em cachorros selvagens? Deixe nos comentários.